Vou estar falando um pouco sobre os relatos da Boate Kiss, mas antes de começar, é preciso analisar se um dia vai acontecer alguma coisa desta mesma forma em outra boate ou em outro estabelecimento, né? Porque você no estabelecimento você não tinha uma rede de sprinkler, né, adequada ali para poder começar, se começasse um incêndio, aquela rede de sprinkler iria atuar, né, para poder combater aquele princípio de incêndio. Eu nem sei como aquela espuma iria ser colocada em detrimento de uma rede de sprinkler, né? Mas a espuma, pelos vídeos que eu vi, eu não consigo identificar se era só no teto, possivelmente, ou se também havia nas paredes, né? Eu acho que era só no teto, tá? E eu sempre digo que se aquele rapaz que levantou aquele fogos e queimou a espuma, se existissem ali saídas de emergência eficientes, adequadas, e toda a estrutura de extintores de incêndio, que não foi falado muito sobre isso no depoimento que um dos donos, né, que aparece só um dos sócios no depoimento do Gugu. O outro sócio quase não aparece, tá? E parece que é o mais jovem, eles não falam sobre a questão dos extintores de incêndio, que era muito importante, né? Porque ali em tempo hábil poderia ter feito toda a diferença no princípio ali de incêndio, né? Que se desencadeou em tudo aquilo ali. Não fala da substância, de como era feita a espuma, que substância tóxica a gente acredita que é monóxido de carbono, mas que substâncias tóxicas a mais poderia ter naquelas espumas, né? Mas falo de muitas coisas que eu vou estar narrando aqui, não defendendo nem o lado A nem o lado B da situação. É uma análise de tudo que eu estou coletando aqui como informação para a gente entender como essa tragédia aconteceu. Mas, de antemão, já deixo uma reflexão de que podem existir outras boates que seja da mesma forma, que ainda não aconteceu uma fatalidade dessa, né? Talvez porque não tenha espuma, mas pode acontecer futuramente em algum lugar. E era até bom criar uma lei baseada nesse evento da Boate Kiss, e para que nunca mais se repetisse uma situação dessa. Então vamos lá. Primeiro, não existiu omissão de socorro por parte do dono, segundo ele, estava lá quebrando as paredes, tentando ajudar. Uma coisa que me chama a atenção, ele não consegue identificar que tipo de ferramenta ele usou para quebrar as paredes, né? Algumas pessoas dizem que eram ferramentas do próprio corpo de bombeiro, que segundo o dono da boate, diz que o corpo de bombeiro chegou em 15 minutos, sendo que há uma observação aí. O que ele denuncia é que o corpo de bombeiro, quando chegaram uma equipe de pessoas estagiárias, ou seja, havia um curso que os bombeiros, os mais experientes, faziam, e naquele momento não estavam na cidade, então foram estagiários. Ele também denuncia uma situação de que esses bombeiros não tinham o EPI adequado, possivelmente, pelo que eu vejo nas imagens. Eles têm a roupa de aproximação, foi dito que alguns não sabiam colocar a roupa de aproximação direito, tal, estavam larga e tal, foi dito por ele, né? São depoimentos dele, não meu, e parece que não tem toda a máscara, né, com o equipamento do cilindro o cilindro para respiração autônoma. E ele também disse que, buscando na prefeitura, tinha o dinheiro que era para ser usado para comprar esse equipamento, foi comprado uma máquina de café e um veículo para guarnição. Então isso daí são depoimentos que ele deu no Gugu, que já é falecido no caso, o Gugu também. E são coisas que tem que ser analisadas, né? Então parece que não existiu omissão de socorro. Diz ele que a esposa dele grávida também estava com ele no momento, muitas pessoas eram amigos deles, estavam lá. Só que é aquela situação, a responsabilidade de um lugar é sua. Mas como aconteceu a coisa? Ele disse que comprou já a boate pronta, tá?
Eu não vou colocar as fotos aqui que eu tenho lá, que eu tirei do vídeo, para não dar direitos autorais. Mas que ele fez algumas modificações nessa boate que condicionaram a ter mais... que poderia ser pior o acidente se ele não tivesse feito aquelas modificações, que são aberturas de espaços que estavam mais confinados, né? Feito aberturas para que a população pudesse ter acesso a outras áreas, né? Realmente, isso daí tudo é coisa que mostrou lá no slide, que a gente não sabe se é verdade, mas é a defesa dele. Uma porta que foi feita também lá, que não tinha, então poderia ter sido pior a tragédia se ele não tivesse feito essas modificações, porque os espaços estariam mais confinados. O que acontece é que, o que eu observei, é que na tentativa de algumas pessoas saírem da boate, elas pegaram o caminho errado. Ou seja, haviam banheiros ao lado esquerdo da saída, que era o mesmo lugar da entrada, tá? Ele fala de 3 saídas nesse vídeo. Uma área de fumante, que tinha uma saída, diz ele que o fumante saía para uma área e daquela área tinha uma saída. Uma outra saída que tinha por trás do bar, né? Do bar, onde ficava ali a venda das bebidas, né? Que era próxima ao camarote, né? Ao VIP, né? Camarote VIP, que foi modificado de lugar, ele foi feito em outro lugar, e o palco foi modificado devido à reclamação de barulho. Ele modificou o palco para o fundo lá, né? Para o fundo da boate, e aqui no início ficou o VIP, né? Depois vocês veem na imagem. E aí ele tinha um bar que havia uma saída para a rua, que ninguém sabia que tinha aquela saída, até porque só os funcionários poderiam ter acesso ali. Então, quando as pessoas vieram para sair, haviam corrimões de ferro que atrapalharam a saída das pessoas. Não é dito quantas pessoas tinham na boate, né? Não é dito. Parece que morreram 240 e poucas pessoas. Só no banheiro tinha aproximadamente 100 pessoas que tentaram sair pelo banheiro, né? O que acontece é que as autoridades acreditam que as pessoas confundiram a iluminação do banheiro com a iluminação de saída. Porque na entrada, que aqui também era a saída, a maior, né? Havia uma entrada, a pessoa passava por ali, depois ela já entrava para uma sala de revista, né? Uma entrada onde era revistado pelos seguranças, passava pelo corrimão e, após ser revistado, entrava dentro da boate. Isso é comum. Para organizar, eles botaram aquele corrimão, mas para organizar para eles, né? Para a segurança poder passar ali o detector de metal, fazer a revista e as pessoas seguirem. Aquilo ali atrapalhou muito, porque a entrada e saída era por ali e havia aquele corrimão atrapalhando, né? Aqueles corrimões de ferro, que foi o que também atrapalhou a saída das pessoas no momento. Muitas pessoas devem ter batido com a perna ali, se machucado, outras caído por cima, né? E não se sabe, então, a quantidade de pessoas que havia dentro da boate. A gente vai ter que pegar a quantidade de mortos, 240 e pouco, com a quantidade de feridos e mais os sobreviventes. A gente não tem essa contagem. Não sabemos se a espuma também era nas paredes ou se era no teto somente, né? Então, quando as pessoas viam saindo da boate, elas possivelmente se confundiram com a iluminação da saída, que também havia, segundo ele, placas de orientação de saída na entrada. Só que essas placas, que ele diz que tem iluminação, né, entre as iluminação, aquela iluminação fluorescente, pode ter sido tampada pela espuma, pela fumaça. Pode ter sido tampada pela fumaça. Não era uma coisa talvez adequada para aquele tipo de situação ali. Deveria ser mais iluminada, como talvez fosse a do banheiro. Por isso que confundiu tantas pessoas. Ele mostra que há 2 pequenos exaustores, né, para sair ali, que sai a troca de ar do banheiro e tal. Algumas pessoas dizem que a janela tinha 2,45 m, isso não foi falado lá, mas muita gente morreu no banheiro porque não conseguiu dar tempo de sair. As pessoas se amontoaram ali e as de trás que achavam que era saída deviam estar empurrando as pessoas tentando voltar e outros tentando ir, e ficou todo mundo preso ali, né? Muitas pessoas pisoteadas e tal. Então, vamos lá. Os bombeiros levaram 15 minutos, chegaram rápido ao local. Então,
começaram a quebrar as paredes, né? A própria população, né? Ajudando, a fim de ajudar. Eu não vi falar daquela chapa de ferro que eu vi em um outro depoimento que tinha as marcas da cabeçada das pessoas. As pessoas estavam dando cabeçada nessa chapa de ferro e fica a marca da cabeça das pessoas. Eu só sei que quando eu vejo a foto da boate por dentro, dá a impressão que dava para colocar um ferro transversal para fechar o portão. Essa é a impressão que eu tenho. Eu não vi dentro da boate totalmente, mas por foto tem um portão de ferro que dá a impressão que dá para botar um travessão e fechar. O dono da boate diz que não orientou os seguranças que bloqueassem a saída, como algumas pessoas dizem que os seguranças bloquearam a saída para não sair sem pagar. Eu não sei como é que era o trâmite de pagamento da boate. Eu não sei se essa informação é verdadeira, teria que ser questionado os seguranças, né? Outra coisa, ele contratou uma empresa terceirizada de segurança e ele disse que quando a pessoa tira a ata, né, a pessoa tem conhecimentos de questões de evacuação, de uso de extintor, que não existia extintor, né? Os extintores não funcionaram. Dizem que foi tirado porque as pessoas usavam, brincavam, ou que ficava feia a estética, alguma coisa assim nesse sentido, mas é o que dizem. Mas que tinha extintor que eu vi na foto, mas que parece que não funcionou. A questão os seguranças aprendem questões, muitos que são motoristas de carro aprendem questões de primeiro socorro e questão de princípio de incêndio em veículos, tá? Então, só que a maioria das pessoas que eu conheço que são segurança não sabem identificar um extintor. Eles não sabem diferenciar um extintor de CO2, que é para materiais elétricos, de um PQS, que é para materiais líquidos inflamáveis. No caso, os dois funcionam nas duas classes, mas a eficiência do CO2 é melhor na classe C, que é materiais elétricos. E a eficiência do PQS, que também é classe B e C, igualmente o CO2, o PQS seria para líquidos inflamáveis, como combustíveis, né? Então, que é o pó químico seco. Muitos vigilantes não sabem fazer essa identificação. Se você for começar a perguntar, imagina isso hoje em dia, 2025. Imagina naquela época da ocorrência da boate, devia ser pior. Eu não sei como é que eu tenho ata, mas na época eu aprendi alguma coisa sobre isso, mas não foi o suficiente para entender também as questões de extintor. Mas se aprende um pouco sobre primeiros socorros, mas não se dá muita ênfase nessa questão de incêndio, nessa questão de incêndio. Não sei hoje em dia, não sei as reciclagens que são de 2 em 2 anos dos vigilantes. Eu nunca reciclei, então não sei se corre, porque eu não trabalho nessa área, né? Eu fiz fiz o curso de carro forte, mas não trabalho na área. Então, eu não sei se dão esse tipo de ensinamento assim de uma forma eficiente, tá? Pode-se falar superficialmente, mas de repente não é dado de forma eficiente. Mas que tem que ser dado, e eu acredito assim que sim. Hoje em dia que deve ter, e as pessoas mesmo não aprendem porque não estão nem aí para o aprendizado. Mas que por parte das escolas eu acho que eles ensinam sim, até porque existem muitos eventos em muitos lugares que tem que ter o uso extintor. Acho que é mais por parte da pessoa mesmo que não quer aprender, só quer fazer o curso e pronto, né? Trabalhar. Mas vamos deixar isso aqui. Então, diz que ele fugiu da cidade, né, por medo, né, das retaliações. Foi preso os donos da boate, que só aparece o mais jovem, né, dando depoimento, o produtor da banda Gurizada Fandangueira e o músico, né. O crime aqui é homicídio e isso do dono, né? Homicídio e tentativa de homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. E é qualificado quando se é por motivo de torpe ganância, né? E também emprego de fogos, asfixia e outros meios cruéis que possam resultar em perigo comum. Homicídio doloso, pena entre 40 e 60 anos. É lógico que tem cumprimento de 1/3 da pena, a pessoa pode responder, talvez ficar em semiaberto, condicional, não sei como é que funciona bem
essa parte para esse tipo de situação. Mas realmente ele por ser dono da boate, ele assumiu o risco, né? Pode ser que ele tenha sido ingênuo em muitas questões, sim. Há esse pensamento ingênuo em questões de aspecto de segurança, né? Só que ele alega ter o alvará que autorizava ele a fazer o uso, né, da boate. E algumas pessoas dizem, depois eu vou ter que ver isso, que esse alvará não estava legal, tá? Pô, não tem uma instalação, uma rede sprinkler, não tem uma bomba de pressurização de rede, né? Que é a bomba J, que é a principal, uma pressurização, que isso daí são elementos caros para uma edificação, mas são normas de segurança que em muitos lugares não seguem essas normas. Não se sabe, não se diz quantas pessoas cabiam dentro daquela boate, não se diz quantas pessoas tinham lá no momento ou que iam entrar, né? Não se sabe de fato, que não se diz. E era uma tragédia anunciada. Pode ser que o cara tenha sido ingênuo a ponto de ou até tá com o alvará errado e pode ser que tenha pago por aquilo, pode ser uma série de coisas que a gente não tem assim uma coisa palpável, tá? Mas que assume-se o risco, sim, quando a edificação não tem a segurança. Porque se a edificação tivesse extintores, tivesse rede sprinkler, né, se for adequado para aquele tipo de local, né, a rede de sprinkler, se for eficiente para aquilo ali, que eu acredito que sim. Se tivesse todas as saídas de emergência, né, com barra antipânico, que ele falou que tinha uma que tinha lá, que tivesse todas as saídas de emergência, aquele cara que viu a produção de fogos no chão, eu não sei se já existia ou se foi a banda que fez aquela produção no chão, né, com fogos que parece que não queimavam, tal. Se aquele cara levantou e queimou a espuma de propósito, a gente não sabe, né, sem querer, mesmo que fosse de propósito ou sem querer, se tivesse todas as saídas de emergência, tivesse todas as coisas no lugar de segurança, não teria acontecido essa tragédia toda, tá? Ainda que fosse uma fatalidade, ainda que fosse um acidente, ou ainda que fosse proposital, não teria acontecido isso. Nessa magnitude. Daria tempo das pessoas saírem, as saídas de emergência teriam, né? As pessoas chegariam no banheiro, iriam ver que não tinha saída, iam voltar e achar outras saídas maiores. Então, cara, o que a gente faz com essas informações no dia de hoje? Se ainda continua um monte de lugares dessa mesma forma, sabe? As tragédias acontecem e não se tem não se fala mais nisso, as pessoas se esquecem até o dia que ocorre outra tragédia. E às vezes muito semelhante ou até pior, entende? Então, conversar sobre isso, analisar as situações, o que poderia ser feito, qual foram os erros, quem as autoridades competentes agiram em tempo hábil, tinham os equipamentos adequados, todas essas coisas é um misto de muitas cagadas de erradas no mesmo dia. Ele denuncia que um bombeiro só entrou sem equipamento de segurança, de proteção, e foi trazido quase morto. Se realmente os bombeiros tivessem a proteção, a respiração autônoma, poderiam ter feito mais. Se os bombeiros fossem os profissionais mesmo de elite, teriam feito mais. Porque chegaram em tempo hábil, 15 minutos, chegaram até rápido. Teriam feito mais. Isso daí é verdade. Então, existem responsabilidades ali, tá? Que são denunciadas, que a gente tem que apurar se são verdades, né? Apurar, os seguranças realmente bloquearam a saída para ninguém pagar? Porque até agora não falam coisas assim substanciais, não falam coisas materiais para a gente poder, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Só responsabilizaram a galera ali, entendeu? O vocalista da banda, eu nem sei por que está sendo indiciado. Parece que ele não avisa que ocorreu um incêndio, não sei. Ou ele foi o responsável lá por fazer a queima da espuma, né? Eu só sei que tem muita coisa que tem que ser vista. Como eu falei, a instalação teria que ter as questões adequadas. O alvará deveria ter tido a fiscalização. O que acontece é que
Nas edificações parece que a responsabilidade da entrega da documentação, de tudo, é da própria pessoa, sendo que ele comprou a boate daquela forma, tá? Então, inclusive, ele usa a mesma arquiteta para fazer os projetos de abertura das portas. Ele mostra, ele está tentando se defender porque a vida dele acabou também, tá? A vida dele nunca mais vai ser a mesma. Realmente ele está passando um fardo. E as pessoas aqui fora não vão ter pena disso porque morreram inúmeras pessoas estão sofrendo até hoje e não estão vendo a lei agir como, né, da forma que tem que ser. As pessoas querem justiça, tá? Infelizmente, o cara perdeu a sua... de tudo que ele tinha de bom na vida dele, inclusive a mulher dele estava grávida, né? De tudo que ele tinha de bom, acabou, desmoronou, entendeu? Como ele fala, e realmente é verdade, ninguém quer se aproximar dele, todo mundo que se aproxima dele, alguém fala, esse cara matou 200 pessoas e ele é responsável pelaquela questão do bate-quiche. Ele tá como um cara leproso, mano, no mundo, realmente a vida dele se afundou. Então, tipo assim, ele já tá pagando a culpa dele. Os demais quase não aparecem. O outro dono não aparece. Os músicos quase não aparecem, né? A responsabilidade praticamente caiu toda em cima desse cara, desse responsável. Que tinha muitos amigos lá, né? Pessoas que gostavam dele e tal. E fica difícil de manter a amizade, né? Depois de uma fatalidade dessa. E parece que aquela boate, as pessoas não foram ali com uma conduta de final de semana, que as pessoas vão para beber, não. Dizem que aquilo ali foi as faculdades juntou um dinheiro, né? Parece que algumas faculdades se uniram para poder fazer o evento ali. Uma questão de, não sei se era despedida de faculdade, isso dizem, né? Eu vi nas séries, né? Mas também tem que ser analisado direitinho, tá? Então aqui é o crime, os crimes, né? Então o dono afirma que a entrada e a saída eram pelo mesmo lugar, quando ele comprou. Então ele fez algumas modificações, criou uma porta para que os fumantes pudessem sair e haveria uma outra saída ali através da porta dos fumantes. Então quem não era fumante nem sabia que tinha aquela saída. Isso tem que ser analisado também. Ele disse que haviam 17 luzes de emergência, mas parece que só haviam 14 no laudo. Não tão relevante, mas a luz de emergência não acionaram porque a luz da boate continuou acesa, tá? Ela não chegou a apagar. Realmente o que ele fala é verdade, a luz de emergência só funciona quando há queda de energia. E por fora da boate dá para perceber que as luzes de fora estavam acesas. Ele também denuncia que um dos bombeiros quebrou a caixa de energia com um machado, tá? Podendo ele mesmo morrer, ou seja, mostrando até um despreparo. Isso são afirmações dele, a gente não estava lá para saber, tá? Então as pessoas não sabiam que atrás do camarote VIP e do bar existia uma saída para a rua, né? Elas correram em direção do banheiro, acreditando que ali havia uma saída. É muito difícil, porque às vezes parece que ali era a primeira vez de todo mundo que estava ali. Eu acho que as pessoas estavam ali pela primeira vez. Então, talvez se fosse um evento que as pessoas estivessem acostumadas a ir sempre, elas saberiam onde entrar e saída. Quando você vai num lugar pela primeira vez e você não realmente piora a situação, né? Porque você não sabe por onde sair. Então, isso pode ter agravado com certeza agravou o número de pessoas que morreram. A maioria não sabia, não conhecia a boate, ou todo mundo ali era novo, né? Naquele lugar. Então haviam cerca de 100 corpos no banheiro, né? Haviam 15 câmeras, só que o HD tinha queimado 15 dias antes e ele falou que mandou o HD para conserto, tá? Não existe filmagem, o que é muito conveniente não ter essas filmagens, porque é prova contra si mesmo. Essas filmagens poderiam mostrar de fato se os seguranças embargaram as pessoas de saírem da boate, tá? Se realmente existia, ele alega que existiam 3 táxis parados em frente à boate e pelo que a gente vê na foto é muito encostadinha a calçada da entrada. E esses 3 táxis atrapalhavam a saída das pessoas também, os carros, né? Então, essas filmagens seriam cruciais. É muito estranho
dá tudo errado assim, né, cara? Não ter rede de sprinkler, não ter estado de emergência, não ter o alvará direito, os bombeiros serem estagiário. É uma lambança não ter HD que filma as imagens. Tá muito esquisito isso. Tá? São depoimentos dele que precisam ser avaliados, apurados, de fato, se realmente isso é verdade. Aí diz que a polícia teve na casa dele em busca desses HDs, né, dessas filmagens, que pode ter sido tirado, pode ter sido, mas será que a perícia é capaz de saber se realmente o HD foi tirado ali? Né? Porque se ele alega que foi levado para o conserto, eles possivelmente a polícia teria que ter ido atrás, ou foi, né, atrás da pessoa que estava com HD, que foi mandado para o conserto, para poder comprovar de fato que esse HD não foi retirado do local. A perícia eu acho que tem como ver isso. Tá? De qualquer forma, se tiver essas filmagens e quem estiver aguardando isso, ou inclusive o dono, tá lascado. Porque a hora que achar, né? Então, vamos lá. 2 dos bombeiros também foram processados devido ao alvará dado à boate, né? Houve também uma responsabilidade pouco falada de como foi da instituição lá, do corpo de bombeiro. Quando fala de prefeitura, políticos, militares, com certeza, mano, a coisa fica mais escondida, né? Então, tipo assim, há muitas responsabilidades ali, há muita coisa para ser analisada, há também o depoimento das pessoas, que é o mais importante. As vítimas, as pessoas que estavam ali, são as testemunhas de que realmente se aconteceu isso. Foram barrados, a segurança não deixou os caras sair, né? Realmente foi dessa forma. Então, recolher todos os depoimentos, analisar tudo, para a gente saber, né, de fato como aconteceu, e para a gente ter uma ideia do que poderia ter sido feito, né? Eu gosto de analisar essas paradas, quais soluções poderiam ter ocorrido ali, como o corpo de bombeiro poderia atuar melhor ali naquela situação, né? O que poderia ter sido feito para poder minimizar aquela situação, né? Então todas essas daí são as informações que eu coletei, né? E vou estudando sobre isso aí, que eu acho importante sempre a gente analisar, ver todos os lados, não tomar partido de ninguém, né? Porque quem mais está sofrendo ali são os pais das vítimas, né? Os maridos, as namoradas, né? Os namorados, as namoradas, as pessoas que perderam pessoas importantes. Essas pessoas não voltam mais. Então, tipo assim, o que vai ser feito? O que foi feito, né? Já fazem tempos, né? O que foi feito depois disso? Há fiscalizações nas demais boates? Existem boates? Que leis podem ser criadas para evitar esse tipo de coisa? Tipo assim, o cara chega aqui, ele é responsável por essa boate aqui, tal. Chega lá, não tem rede de sprinkler. Você já está sendo indiciado, né? Porque você está colocando em risco a vida das pessoas. Tinha que ser assim. Chegar já punir antes do acontecimento, né? Para poder evitar. Agora não, esperam acontecer as coisas. Chegou um estabelecimento, cara, a rede de sprinkler de um estabelecimento, ela tem que ser a primeira a ser construída. Tu vê quando vai fazer um shopping ou um supermercado. Vocês podem observar que a instalação, naquela instalaçãozinha vermelha da rede de sprinkler, né, a rede pressurizada, que vai extrair a água da caixa d'água lá, ou da cisterna, da CMI, né? Da CMI não, da RTI, né? Reservatório Técnico de Incêndio, e tem a CMI onde ficam as bombas, a joca principal que vão fazer, e auxiliar que vão fazer a pressurização dessa rede, né? A pressurização a vácuo, que é o movimento da bomba faz a água ficar pressurizada, né? Dentro da instalação. Uma pressurização da potência da bomba ali, ela tem uma câmerazinha de vácuo que vai jogando ali a pressão da bomba e vai pressurizando toda a rede, para que possa ter força a água para chegar em todas as instalações de sprinkler, para chegar nos hidrantes, né, para que o bombeiro possa fazer o combate ao incêndio. Tá? Então, essa rede de sprinkler ali, uma temperatura
Ali deveria ter detectores de fumaça. Atingiu a temperatura 65 graus, 68 graus, o sprinkler estourava, pum, talvez resolvia o problema. Não chegou a atingir, o cara pegava um isqueiro ali, estourava a instalação ali, o sprinklerzinho e gerava água. Poderia também. São várias coisas poderiam ser feitas ali. Os extintores deveriam estar em funcionamento, né? Os extintores adequados, porque o extintor é para princípio de incêndio. Se você não agir em tempo hábil, ele se torna um grande incêndio, não dá mais para você combater com o extintor. Havia um hidrante dentro da boate? Havia mangueiras de incêndio? Não havia nada, cara. Não havia nada. Então, como é que essa boate tem um alvará? Aí você vai para as outras, também não há nada. Aí você descobre que há uma falha generalizada entre prefeituras, governantes, poderes públicos, né? E isso não pode acontecer, mas acontece. Se você for visitar um monte de lugar, você vai ver que acontece. Que são bombas relógio prontas para explodir. E aí, quando acontece, alguém tem que receber toda a responsabilidade, né? Só que alguns tiram o seu da reta. Esse é o problema. O problema desse país é que a corda arrebenta no mais fraco, entendeu? Esse é o problema.